Oi, pessoal, tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? A minha saudação em Cristo a todos vocês. Quero aqui falar a palavra de Deus, trazendo o tema Jesus e a sua simplicidade. E o texto bíblico base está aqui, quero ler em segunda carta de Paulo aos crentes de Corinto, a igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 11, e versículo de número 3, que diz: Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha, eu não quero me prender ao texto. Se eu fosse me prender ao texto, eu ia falar aqui a respeito do que Paulo vem falando. Ele vem advertindo aos crentes contra os falsos apóstolos, né? Mas eu quero me prender ao tema. O tema que é Jesus e a sua simplicidade. O que é uma pessoa ser simples? A pessoa que é simples, ele age naturalmente. Ele não se importa de estar entre os menos favorecidos, não se importa de estar entre os carentes, entre os pobres. Aliás, tratando-se do Senhor Jesus, ele fazia questão de estar entre os pobres, entre os carentes, entre os necessitados, pois ali ele tinha socorro para todos eles, os famintos, os enfermos, e até mortos foram ressuscitados, porque Jesus ressuscitou. Então, Paulo conhecia sobre a simplicidade de Jesus, e ele também mostra-nos aqui, Paulo fala aqui, do primeiro passo que Jesus deu, mostrando a sua simplicidade. O primeiro passo que Jesus deu, mostrando a sua simplicidade, é mostrado por Paulo, aqui em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, muito conhecido, que diz: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele renunciou à companhia do Pai, a companhia, o louvor dos santos anjos que louvam para todo sempre a Deus. E Jesus preferiu renunciar tudo, aquela glória, o trono, para então vir sofrer e morrer em favor dos pecadores. Tenho algumas coisas a falar sobre a simplicidade de Jesus. Este primeiro passo já mostra-nos o quanto ele foi simples, deixando toda a sua glória para vir salvar os pecadores, e isso custando a sua própria vida. Louvado seja Deus. Veja ainda sobre a simplicidade do Senhor Jesus. No Evangelho de Jesus, conforme Mateus capítulo 18, versículos 2 e 3, diz assim: E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes,
e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus, ele usa aqui um dos métodos do seu ensino, o método demonstrativo. Ele mostra o que é ser simples. Ser simples é ser igual a uma criança, pois uma criança não se importa de se assentar em uma cadeira entre os mais simples, em uma posição menos honrosa. A criança se assenta até no chão e está tudo bem. É simplicidade. Algumas palavras estão associadas à simplicidade. Algumas coisas, como pequenino, humilde, são palavras, são coisas que estão associados à simplicidade. Então veja, tudo de Jesus era com simplicidade, para então salvar, beneficiar os carentes, salvar os pecadores. Veja ainda sobre a sua simplicidade, aqui em Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 18, mas eu vou ler somente o 18. Jesus, ele fazia questão de estar entre os pobres, os necessitados. Ele diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, com Jesus não tinha ganância, não tinha arrogância, não tinha, ele não estava nem aí para status, para aparecer entre os grandes. Jesus, ele usava de simplicidade. Não é que ele era pobre de maré de si, não é isso, mas era simples. Louvado seja Deus. Agora vejamos, ainda sobre a simplicidade de Jesus, eu não posso deixar de mostrar isso. Em Evangelho de João, no Evangelho de Jesus conforme João, capítulo 13, Jesus, ele lava os pés dos discípulos. Jesus ensina com a sua simplicidade. É mais um método do seu ensino. Veja isso. Aqui é mais um método do seu ensino. Evangelho conforme João 13, versículo 5. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Jesus estava preparando os discípulos, mostrando para os discípulos que agisse com simplicidade, dando assim uma aula de humildade, de pequenez, de ser pequeno, para que assim as pessoas mais carentes, porque você já pensou se Jesus fosse arrogante, ganancioso, orgulhoso, os pobres não iam chegar perto, mas aonde Jesus estava, vinha pobres, vinham pessoas com diferentes enfermidades, vinham pessoas famintas, e Jesus atendia a cada uma, suprindo a sua necessidade. Veja ainda sobre a sua simplicidade, aqui no Evangelho de Jesus, conforme Mateus capítulo 11, versículo de número 25. Olha só
a declaração de simplicidade que Jesus faz na sua oração. 11:25 de Mateus. Diz a palavra: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Muitas pessoas ficam dizendo: mas eu não sou digno de receber essa revelação de Deus, de estar neste caminho. Você é digno porque Jesus te fez digno, não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Você é digno, sim. Louvado seja Deus, porque com a simplicidade de Cristo, este evangelho simples te alcançou e te salvou, para a honra e glória de Deus, nosso Senhor.